Ok, vamos então começar gravando aqui e pedindo a presença do Senhor para que Ele nos dê o discernimento acerca dos problemas que muitos pais enfrentam hoje. Bem, amigos, eu falei ontem a vocês sobre Jesus, como é que Jesus se relacionava com o pai dele, como é que Jesus se relacionava com Deus Pai, como é que era a relação do pai com o filho Jesus. Primeiro, eu estabeleci com vocês de que o Pai, Deus Pai, ele tinha uma forma de tratar Jesus como alguém que abençoa. Por isso a importância de você, dentro do seu lar também, ser alguém que abençoa a sua família. Falei a vocês de que ele mesmo declarava que, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa se envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ou seja, Deus tinha muito prazer, ele amava a Jesus Cristo e essa relação de amor era uma relação de bênção. Porém, hoje eu quero falar a você sobre o filho, a perspectiva do filho em obedecer o pai. Não haverá solução para a força humana, para a saúde humana, se não houver, dentro de uma relação familiar, obediência. O filho precisa obedecer o pai. E aí, se tiver algum filho que ainda mora na casa do pai, você precisa entender isso. Saibam, irmãos, que João, capítulo 15, versículo 10, diz o seguinte: Se guardares os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, Jesus Cristo declara que ele tem observado, ele tem guardado, ele tem seguido os mandamentos do Pai. Por quê? Porque ele quer permanecer nesse amor, quer permanecer nessa unidade com Deus. Compreenda, irmãos, que Jesus obedeceu ao propósito de Deus aqui e Jesus reconhecia que tudo o que vinha a ele vinha de Deus. Tudo que ele tem, ele aprendeu com Deus, ele tem essa segurança, essa unidade em Deus. Por isso, Jesus obedece aqui ao Pai e reconhece. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Lucas capítulo 10, versículo 29. Vejam, irmãos, de que tudo que ele tinha vinha da mão de quem? Do Pai. E ninguém poderia arrebatar, ninguém poderia tirar isso de Deus, de Jesus, no caso. Então, olha só, muito do que você tem, muito do que você aprendeu advindo da mão do seu pai. Então, você precisa obedecer, dar valor e honrá-lo. Há um mandamento, e vocês sabem do mandamento, honrar pai e mãe. E você precisa honrar se você quer receber essa bênção. Ainda nesse tema que escrevi desse sermão para os dias dos pais, eu ainda percebo que Jesus sabia que ele tinha uma missão. E nessa missão de Cristo aqui, ele diz o seguinte: Este mandato recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículo 18. Tudo o que ele fazia, fazia por causa do pai, e o mandato que ele tinha por causa do pai. Bem, se não houver uma obediência entre o filho e o pai, não haverá unidade. Estou falando isso porque, irmãos, nesse dia que eu fiz esse sermão para o Dia dos Pais, e ao falar para a minha igreja sobre esse Dia dos Pais, eu tenho percebido que muitos filhos são desobedientes aos pais. O pai fala, é por aqui que devem andar, mas muitos filhos são desobedientes. E essa desobediência aos pais fazem com que os filhos paguem um pedágio enorme. Por exemplo, aqui no Brasil, irmãos, a gente percebe que muitos filhos estão dando errado na vida. Como é que é isso, pastor? Olha, pelo menos na minha idade, na idade sua, porque é um pouco mais velho, você vai lembrar. Passou dos 15, 20, 25 anos, o filho já tinha um rumo mais ou menos do que ele iria fazer.
Eu tenho percebido que quem sustenta muitos filhos em nossas igrejas são os pais ainda, são os aposentados. O menino saiu, cresceu, não arrumou a vida, arrumou uma mulher, fez filho. Quem está cuidando do menino? A sogra, a avó está cuidando. O filho vai e agora está morando no puxadinho da mãe. Não conseguiu o patrimônio dele, não conseguiu fazer a vida dele. Ele vai, mora no quintal da mãe, faz um puxadinho, mas ele não conseguiu se desenvolver. Muito disso se dá, obviamente, irmãos, porque esses filhos, eles não conseguem voar. E isso é uma rasura do pai. Saiba de uma coisa, o pai é o que deixa o menino se ralar. Vai, faz um negócio. A mãe, não, tem mais carinho, quero que fique aqui em casa, não sai, não sei o quê. O pai é o primeiro a tirar a rodinha, por exemplo, da bicicleta do filho. Deixa ele ir. A mãe, se fosse possível, deixar com a rodinha o tempo todo. O pai é que manda para fora. Vai, você tem que vencer, você tem que fazer. Se não tiver essa figura boa de pai dentro de casa, o filho vai ser rasurado. E eu tenho percebido que existem hoje muitos filhos que estão com problemas sérios, porque eles são não só desobedientes aos pais, não entendem o que os pais fazem, e eles estão debaixo da saia da mãe. Sabe, irmãos, quando lemos aqui a história de Cristo e essa relação que ele tinha com Deus Pai aqui, Jesus trabalhava o tempo todo em prol desse objetivo de cumprir a missão, de dar certo a missão. É necessário que os pais ensinem os filhos a darem certo na vida, mesmo que os filhos sejam desobedientes. Mas essa mensagem, essa parte aqui que eu preparei, é uma parte voltada para os filhos, quando os pais estão lá na igreja, ou quando não estão. Tem que ser obediente aos mandatos de Deus, assim como Cristo foi obediente ao mandato do Pai. Porque eu vejo que tem muito filho que é desobediente. Sabendo disso, testemunhando a respeito de Deus, e era uma das coisas que ele fazia. Jesus, ele trabalhava em prol do objetivo de salvar a humanidade. O objetivo era o quê? O mandato do Pai. O Pai enviou o Filho para a Terra para salvar a humanidade. E aí, então, o Filho trabalha, de acordo com João, capítulo 10, versículo 18, este mandato recebi, esse mandato recebi de meu Pai. Por isso, ele trabalhava o tempo todo nesse objetivo. E qual era o objetivo? Testemunhar a respeito de Deus, falar do amor de Deus e da salvação que o céu estava dando à humanidade. Então, eu penso que é necessário que você faça com que os meninos deem certo. E aí cabe também ao pai. Por quê? Porque o pai, ele tem que ser isso. Eu vejo às vezes, sabe, irmãos? Até hoje eu vejo às vezes algumas mães e algumas mães que separaram dos pais e por aí por diante, ainda bancando os filhos, ainda tratando os filhos como se fossem, ai, jovenzinhos, crianças. Eu sei que é gostoso ali, mas, irmãos, você precisa fazer o menino voar. É sabido também de que a palavra de Deus diz o seguinte: a obediência de Jesus até o sacrifício que ele fez, ao ponto dele entregar a sua própria vida em favor da humanidade, essa obediência ele fez porque ele estava seguindo o mandato do Pai. Ele obedeceu até mesmo ao ponto de entregar sua vida. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, diz Filipenses capítulo 2, versículo 8. Contudo, Cristo fez isso tão somente porque foi a ordem de Deus. Ele faz isso porque Deus ordenou. O exemplo de Jesus como filho de Deus, ele serve também para nós, como filhos humanos, também de Deus e dos nossos pais terrenos, que devemos obedecer até o fim, como diz o texto bíblico. Eu falo isso, irmãos, e eu termino aqui nesses poucos minutos. Filhos, obedeçam aos seus pais, como Jesus ensinou. A importância de obediência dos filhos aos pais. Eu ainda digo mais a você de que o filho e o pai, eles andavam juntos. E é um tema que eu vou abordar amanhã.
sobre você andar junto em unidade dentro do seu lar. Por quê, irmãos? Eu falei hoje sobre obediência. Ontem falei sobre a relação do pai criar um ambiente dentro de casa, um ambiente de amor, um ambiente ali de prosperidade, mas um ambiente de bênção dentro de casa. Hoje falei a vocês sobre os filhos obedecerem aos seus pais. Se não houver um processo de obediência, se você não ensinar, eu me lembro, irmãos, em casa, que eu tinha muito respeito pelo meu pai, e eu me lembro que nós tomávamos a bênção dentro de casa. E a bênção era um símbolo de respeito e de obediência. Eu me lembro também, né, aqui em casa eu já falei para vocês que nós temos também o costume nosso, né, de tomar a bênção, pega a mão de um, né, bênção pai, bênção mãe, acorda de manhã, você vai suas atividades. Primeira coisa que faz é tomar a bênção. Passou perto do pai e da mãe, tomar a bênção. Chegou, viu, tomar a bênção antes de dormir. E saibam, irmãos, de que essa cultura de abençoar e criar um vínculo de obediência entre o filho e o pai, ela é importantíssima. Eu me lembro que dentro de casa eu falava, hoje em dia, né, como não tem muita esse nível de obediência, hoje em dia é, o filho vai lá, fala o que é, não sei o quê, e responde. Na minha época, e eu falava senhor pai, senhora mãe, ai de mim que falasse Arnaldo. Papai olharia para mim assim, e falava, rapaz, o quê? Eu sou seu parceiro? O papai dizia assim, eu sou seu parceiro, eu sou alguma coisa sua? Para você ficar falando assim? É senhor pai, senhora mãe, respeito. Você precisa criar essa cultura também do respeito dentro de casa, da obediência, de fazermos as coisas juntas. E há um autor que declara que para que você crie essa cultura de respeito, de obediência dentro de casa, ele diz que é necessário comermos juntos. Então, quando você for almoçar, quando você for comer, você tem que sentar à mesa junto dos seus filhos para criar uma unidade. Às vezes, por conta da correria do dia, muitos pais deixam o filho comendo na sala, outros vão comer no quarto, outros não comem juntos porque a correria é tamanha. Porém, de acordo com esse autor, para que você possa criar esse vínculo de unidade, a mesa precisa ser esse momento de união, esse momento de comunhão da família. Nós estamos comendo juntos, já que a gente faz um monte de coisa distante um do outro, mas pelo menos o ato de comer, comamos juntos. E é um fato de que se você olhar um pouco mais atrás, você vai lembrar de quando comíamos junto com os nossos pais, sentado à mesa. Porque sentado à mesa nunca se senta com o inimigo. Sentado à mesa é o momento de sentar junto. Eu me lembro que quando você estava em casa tinha umas regras, não digo loucas, mas eram as regras do papai, né? Por exemplo, lá de casa não podia rir na mesa. Eu me lembro de tudo, irmãos. Não podia rir na mesa. Ixi, se risse na mesa, o papai falava assim: olha, na mesa é o local. O papai falava assim: olha, na mesa é o local onde Jesus está. Não pode ficar brincando na mesa. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. O papai falava lá. E a gente, pelo menos nós estabelecemos uma técnica de rir sem fazer barulho, por conta de estar sentado na mesa. A gente ficava assim, e não fazia barulho porque não podia fazer barulho em casa. Eu me lembro também, outras coisas que o papai tinha, né? Não podia, por exemplo, arrastar o pé. Ixi, papai tinha raiva de quem arrastasse o pé. E o papai brigava. Coisas dentro de casa que simbolizavam a obediência ao meu pai, a obediência às coisas. E você precisa criar essa cultura também do filho obedecer o pai. Por quê? Porque estamos vendo a deterioração da sociedade, a deterioração do Ocidente, porque os lares estão sendo deteriorados. Então, você, querido irmão, precisa compreender isso. Se essa é uma fase que já passou na sua vida, eu chamo você para interceder por seus filhos, assim como muitos pais fazem aqui, interceder para que eles sejam obedientes ao Senhor. Por que eu falo negócio de obediência, irmãos? Entendam. Quando o filho é desobediente ao seu próprio pai, quando o filho é desobediente à sua família, o filho também vai ser desobediente a quem? A Deus. Quando há essa desobediência, eu vou fazer o que eu quero e tudo mais e tal, haverá também um fazer o que eu quero concernente às coisas do Senhor. Deus pode falar que eu não estou nem aí, isso é coisa de igreja, de crente.
Problema é de Deus, da igreja, mas eu vou fazer o que eu quero. Lembra que eu falei uma outra vez para você de que alguns irmãos vão para a igreja, mas quando chega depois chegando perto do pôr do sol, o irmão está quase agorando para o pôr do sol acabar, para ele fazer o que ele realmente queria, porque ele não queria estar ali na presença do Senhor? Sabe, irmãos, é um fato de que esse processo de obediência dentro do lar, ele também vai garantir com que o filho seja obediente a Deus no futuro. Não estou dizendo aqui para que você seja tirano, para que seja uma obediência cega, uma obediência tola ali. Mas se não houver o nível de amor e obediência, como é que, é, como é que o texto bíblico diz, né? Amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se você me ama, me obedeça. Não existe esse negócio de que eu amo meu pai, amo minha família e não faço ali por onde, não faço para obedecer o meu pai, minha família, minha mãe. Se não houver obediência, então é um símbolo de que também não há amor. Por quê? Porque se houvesse amor, eu vou ficar calado porque minha mãe está dormindo, eu vou ficar quieto porque está acontecendo isso, eu vou obedecer. Mas aí o cara não obedece, é fato. Ele também não obedecerá a Deus no futuro. Por quê? Porque você está criando ele ao longo das eras, ao longo dos anos, em não obedecer à autoridade. Ele vai querer desrespeitar o patrão no futuro, ele vai querer desrespeitar o professor, ele vai querer desrespeitar as autoridades constituídas, ele vai querer desrespeitar o pastor, ele vai querer desrespeitar até Deus. E esse é o problema de filhos que são desobedientes. Lembre-se que lá naquela galeria das pessoas que não serão salvas, né? Tem lá afeminados, não sei o que e tal. Tem o que escrito lá? Os que não serão salvos, não entrarão no reino, os desobedientes aos pais. Se você não criar uma cultura, assim como Cristo tinha, de obedecer aos pais, ali até um verso bíblico que existe, né? Obedecei aos pais em tudo. Eu lembro que ao fazer a liçãozinha dos meninos, tinha esse verso lá. E eu fiquei, isso aqui é para mim. Obedecer os pais em tudo. E aí eu frisava com os meninos o verso áureo da liçãozinha deles lá. Então, obedecer aos pais, como Jesus ensinou. Filhos, obedeçam aos seus pais, como Jesus ensinou. Que Deus abençoe você, que haja uma obediência aos vossos pais. E eu fiz esse sermão voltado, né, essa parte aqui, voltado para os filhos, dentro do Dia dos Pais que eu fiz em minha igreja. E eu lembro que falei à minha igreja o seguinte: ligue para os seus pais. Se você ainda tem pai vivo, ligue para o seu pai, fale com ele. Não deixe lá para falar somente ali quando estiver doente ou alguma coisa desse tipo. Ligue para os seus pais, obedeçam os seus pais, crie amor por ele, crie unidade e vínculo. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo esteja sobre você, querido irmão. Vamos então fazer a oração. Bondoso Pai que está no céu, obrigada, Senhor, por esse sermão falando a respeito dos pais. Eu fui criada nesse formato de educação, Pai, obedecer aos pais. Me ajuda, Senhor, a obedecer a Ti, porque eu sou uma rebelde. Às vezes eu faço a coisa certa, às vezes eu estou murmurando, xingando as pessoas, principalmente na rua quando eu estou dirigindo. Me fecha minha boca, tranca minha boca para não ser essa murmuradora, xingar as pessoas. Que quando meu anjo está sentado do meu lado, se ele deve tapar o ouvido quando estou dirigindo, Pai, que eu sou tão assim, mal educada quando estou dirigindo. Tudo que os outros fazem de errado na minha frente, eu já solto uma palavra. Que eu venha abençoar cada pessoa na minha frente, Pai. Que os erros dos outros são os meus erros também. Que isso, Pai, a educação dos pais, a mesma educação que o pastor recebeu dos pais dele, eu recebi dos meus pais, me ajuda a mudar, me molda, faça de mim uma outra criatura, faça de mim uma pessoa obediente a Ti, Senhor. Faça de mim, o Pai, não só a mim, mas a cada pessoa que tenha seus filhos errados, que eles venham a ser esse modelo de filhos, Pai, obedecer os pais, que a gente vê tanta rebeldia por aí, os filhos batendo nos pais, como se fosse um objeto, Pai.
É muito triste, pais abandonados no nursing home, porque os filhos não querem cuidar dos pais. Pai querido, obrigada por esse sermão. O pastor está sendo iluminado. Ontem até chorei quando eu vi a maneira que o pastor pregou a respeito da educação que o pai dele deu a ele, pai. Tudo aquilo eu recebi quando fui criança, pai. Mas eu uma coisa eles não me ensinaram. Apesar que meu pai fazia, mas eu não quis captar isso para mim, na minha prática, botar isso na minha vida prática. É economizar, como o pastor está ensinando a seus filhos a ser correto com as dívidas, com as contas. Eu tenho essa doença, pai, de gastar. Quando eu saio na rua, meu maior prazer é gastar, pai. Me educa, pai, a ser essa pessoa. Aliás, agora já está tarde, mas que o Senhor eu venha de proceder corretamente, assim como o Senhor, e o pastor está ensinando aqui. Há tempo de redimir, porque o ladrão na cruz, seu pai, no último minuto, ele pediu para Deus, me lembra de mim quando eu estiver no paraíso. E ele falou, hoje mesmo vocês vão estar junto comigo. Eu quero ser uma dessas, pai. O Senhor se lembra de mim quando eu estiver no Senhor aí no seu paraíso, pai, que eu sou, pai. Eu sei quantas dívidas tenho ainda que redimir na minha vida, pai. Que essas bênçãos venham estender sobre mim, ó pai. Eu não tenho filhos, não tenho neto, mas eu falo por mim mesmo. Eu quero estar perto de ti, ó pai. Eu não quero estar aqui nesse mundo podre. Eu quero olhar para ti, olhar na tua face, ver as coisas lindas que o Senhor tem aí, aquelas mansões que o Senhor foi fazer, que falou que na casa do seu pai tinha muita morada, e nós também ia estar junto de ti, ó pai. E por que que nós temos que ficar nesse lodobar aqui, pai? Isso aqui é um lodobar. Ninguém aguenta mais isso aqui não, pai. Nós estamos aqui só para aprender, para ganhar gente para ti, ó pai. E nem isso eu tenho feito, pai. Eu tenho saído, não tenho distribuído livro, pai. Volto de mão, vagando por aí, pai. Me ajuda, pai, a ser uma pessoa ativa, empreendedora na tua palavra, pai. Eu saio para evangelizar as pessoas que me evangelizam, pai. Isso não está certo. Me ajuda, Senhor. Põe na minha boca a tua palavra. Na hora que uma pessoa vier me evangelizar, que eu dê um livro teu, que está na minha mão, não eu receber o papel da outra pessoa, Pai. Isso é muito desagradável, Pai. A única coisa que eu estou aqui, eu não gosto de orar porque eu vou murmurar de mim mesmo, mas eu peço a benção, Pai, que o Senhor venha abençoar o pastor Anderson, a casa dele, a família dele, muito, 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 Pai, porque ele é uma benção. Eu deixei uma voz gravada no telefone dele antes que ele me fez chorar, que eu fiz lembrar do meu pai, dos meus pais, aliás. Mas, Pai querido, que isso venha abençoar a irmã Ana Rodrigues, pai, que antigamente eu tinha, ainda tenho até hoje, mas não tenho inveja mais. A maior admiração pela maneira dela orar, entendeu? Ela é uma missionária, uma obreira de Deus. E abençoa grandemente a casa dela, os filhos dela, que esse desejo que ela tem de ver os filhos dela no seu redil, que venha acontecer o mais rápido possível. A mesma coisa eu peço pela Rose, pai, porque ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa doce, alegre, que é a tua presença, a mesma coisa da gente estar olhando para ti, ó pai. Vem abençoar a casa dela, o esposo dela, os filhos, eu peço a todo mundo que está nessa sala, meu pai, a cada um deles, irmão. O irmão Jacques, estivemos na casa dele, é uma benção, aquilo ali é um paraíso, apesar que eu demorei a achar, errei o caminho 2 vezes. Pai, que o Senhor venha abençoar cada pessoa, a Irene, a Marta Ladeira, já estive na casa dela e não em boa situação, em condições de... Mas eu estive na casa dela, fui muito bem recebida lá na casa da Marta Ladeira.
Pai, cada irmão aqui da igreja, que o Senhor abençoa grandemente a vida deles, Pai. Que o Senhor brinda a tua misericórdia, a tua bênção na casa de cada um deles. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se eu esqueci de alguma coisa, irmão, me desculpa. Obrigada. Amém. Senhor nosso Deus, em tuas mãos entregamos a tua serva, a irmã Geni. O Senhor viu o coração dela aberto aqui, as lutas que ela enfrenta também em sua própria vida, mas sabemos que ela é uma serva tua, sabemos, Senhor, que é uma irmã que tem um coração claro e aberto para ti. Por isso, olhe com um olhar de amor, de misericórdia sobre a vida dela também, Senhor. Estenda, Senhor, tua graça sobre a tua serva, dando a tua bênção a ela, Senhor, apacentando ela e dando, Senhor, a vitória à tua serva. Também, Senhor, olhe com esse olhar de graça e de misericórdia também para a nossa vida. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livre-nos de todo mal. Pedimos a Ti também que abençoe a irmã Ana Rodrigues, que orou no começo, que também a irmã Ana Rodrigues, Senhor, receba a porção da Tua graça, da Tua vitória, e que esse olhar de misericórdia e de amor também recaia sobre Tua serva, Senhor. Clamamos a Ti que nos dê o discernimento, Senhor, para criar os filhos, para sermos também filhos, para buscarmos a tua presença. Se não temos mais o Pai terreno, mas temos o Pai celestial. E queremos, Senhor, ser obedientes a ti. Queremos, Senhor, ter mais do teu amor, do teu espírito, da tua bênção, da tua presença conosco. E por isso entregamos a nossa vida em tuas mãos. Nós, os que estamos aqui no Goal Six, Senhor, viemos para cá cada manhã com um objetivo claro: ter a tua presença, buscar a tua face a cada manhã. Ajude-nos, Senhor, em nossas lutas. Ajude-nos, Senhor, em nossas faltas. Mas não queremos, Senhor, bênçãos somente para nós. Queremos também, Senhor, que sejam estendidas as bênçãos, as misericórdias e a graça também às pessoas a quem amamos. Vá ao encontro nesse momento dos filhos dos irmãos, para que eles recebam também, Senhor, a porção da tua presença. Se tiver algum desses filhos, Senhor, fora do aprisco, que o Senhor traga de volta. Como um bom pastor vai buscar a ovelha que está perdida, ferida, porque Satanás tenta destruir os filhos, que o Senhor traga de volta. Que eles abram os olhos, os filhos, abram os olhos e enxerguem a Ti. E por isso intercedemos, Senhor, para que também os filhos tenham a porção da tua graça e da tua bênção, para que eles venham de volta à tua presença, para que eles se mantenham na tua presença, para que o teu Santo Espírito esteja habitando ao redor deles e protegendo, porque tem uma mãe, tem um pai que oram e intercedem por seus filhos, e que essa blindagem permaneça com eles. Queremos, Senhor, que haja obediência dos filhos aos pais. Obediência, Senhor, de nós a Ti. Unidade, Senhor, na nossa família. Que o Senhor seja a liga, a argamassa que vai nos unir e nos manter firmes até o céu. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Obrigado, pastor. Bom Obrigado, dia para Ana todos. Rodrigues. Obrigado, Geni, minha querida irmã. Oração linda também, como a da Ana, de todos. Obrigado a todos vocês que vieram nos dar o privilégio da presença de vocês hoje. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez, gente? Alguém que está aqui que nós não tivemos ainda o prazer de conhecer? Se quiser se manifestar aí, vocês são sempre bem-vindos. Um ótimo dia com Jesus, meus irmãos. Amém, Irmã irmã Sheila. Shirley. Irmã Donária, querida, que Deus abençoe a senhora também, viu, minha irmã? Vi que ela Amém. levantou a Amém, mão. irmão. Eu vi que a Donária Mas eu consegui. Obrigada. Tô melhor, pastor. Fiquei até no final. Fui muito abençoada. Obrigada. Amém, Epa. irmã Shirley, que Deus abençoe a senhora, viu? Irmão Pastor, Bom Pedro, gostaria bom dia desse dia. para vídeo, todos. tá, pastor?